Para esclarecer as implicações criminais deste caso, estamos ao vivo com a advogada criminalista Vanessa Fernandes, que vai ajudar a gente a compreender as consequências legais e os próximos passos da investigação. Oi, Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Neila, um prazer estar aqui com você. Porém, em contrapartida, é motivo de profunda tristeza comentar um caso como esse, não é? É uma tristeza e um grande absurdo. Então, eu queria que você esclarecesse para a gente, por favor, como é que a justiça costuma tratar situações em que erros levam a danos graves ou morte? A intenção de enganar e essa negligência são tratadas de maneira diferente? Quem é que pode ser responsabilizado criminalmente por isso? Eu trago até dentro do que você, das informações importantíssimas que você trouxe agora, Neila, sobre essa clínica, né, sobre essa instituição que já vem, né, de casos recorrentes de erros. Por que ela não foi responsabilizada anteriormente? Porque são vários processos que ela já vinha, né, já haviam sido instaurados contra ela. E cadê a resolução desses processos em face a essa empresa, não é? Só agora, diante de um caso gravíssimo como esse, que tomou essa repercussão, que esses responsáveis estão sendo presos, né? Por que tem que estourar um caso gravíssimo para que a coisa realmente tome forma? Eu costumo dizer, dentro de todas as vezes em que eu tenho oportunidade de falar na mídia, que infelizmente tem que acontecer uma coisa muito grave para as pessoas serem punidas, né? Esse caso, por exemplo, você me pergunta, né, quais são as implicações e como a justiça atua nos casos em que ocorrem erros médicos. Vamos falar da questão penal, né? As pessoas que estão aí, que foram presas hoje, né? Elas vão responder por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. Então, são 5 crimes diferentes que elas irão responder. Já estão presas, provavelmente permanecerão presas, foram cumpridos mandados de prisão preventiva, permanecerão presas, mas assim, foram praticados crimes anteriores, não é? Como a justiça tratou esses processos anteriores? Né? Como estão esses processos anteriores? É necessário que se faça essa reflexão, né? Essas pessoas que tiveram a vida, né, tiveram a vida aí com esse prejuízo, como é que ficaram essas pessoas? Agora, esse problema, né, que temos com essas pessoas que foram infectadas, elas têm esse dano permanente também, né? A justiça ela vai dar aí a devida persecução legal, essas pessoas vão responder criminalmente, mas como eu costumo dizer, nos casos em que a pessoa muitas vezes responde por um crime que não cometeu e passa 3, 4, 5, 10, 15 anos na prisão, ninguém vai devolver esses anos que ela passou na prisão a ela. Da mesma maneira, essa pessoa que foi infectada por HIV, ninguém vai devolver a ela a saúde dela, né? Então, por mais que essa pessoa responda criminalmente pelo crime que ela cometeu, ninguém vai devolver a essa pessoa a saúde dela. Isso é muito lamentável. Muito, né? Porque muito lamentável. Só concluindo, se essa clínica tivesse sido responsabilizada penalmente pelos crimes que cometeu anteriormente, talvez nós não estivéssemos falando disso agora. Isso é muito importante que seja dito. Doutora Vanessa, você falou sobre prisão, eles já estão presos, mas quais são os tipos de punição para quem falsifica exames, frauda exames? A punição é direto à prisão ou tem algum outro passo aí antes de ser preso? Não. Na verdade, a prisão ela é consequência, né? Quando você pratica um crime, a pena ela é de prisão. Tem a persecução quando você tem o tipo penal. E aí tem a pena de prisão. Obviamente, tem as cautelares diversas da prisão, mas nesse caso, foram 5 crimes diferentes que foram praticados. Então, é muito difícil
que, por exemplo, ele vai participar, os presos vão participar de uma audiência de custódia. É muito difícil que o juiz vá aplicar uma cautelar diversa da prisão, que ele vá ter aí uma prisão domiciliar ou uma tornozeleira eletrônica. Então, sim, ele provavelmente ele vai ser preso, vai permanecer preso, tá? E tem a pena para cada crime em específico, cada um desses 5 crimes, eles têm as penas em específico, as penas em abstrato, então elas vão ser somadas, né? Tem a progressão, obviamente, mas para cada crime eles vão ter que responder e vão ter as penas somadas ali, Neila. Então, bom, cabalmente vão ter que responder por isso e cumprir as penas. Falando sobre achar um culpado, porque a justiça precisa achar o culpado, como que a justiça decide quem é o culpado dentro de um laboratório? Basta ser o sócio, basta ser o responsável técnico para ser punido, ou é preciso provar que essa pessoa estava diretamente envolvida nessa fraude? Ótima pergunta, Neila. Nós costumamos dizer, eu também atuo na área de direito penal econômico, tá? Tem a teoria do domínio do fato. Muitas vezes o sócio ele não tem conhecimento que a pessoa que está fazendo, que está na operação, está negligenciando em seu trabalho. Isso não tira dele a responsabilidade pelo que está acontecendo na clínica. Mas não significa também que ele está diretamente ligado com a prática criminosa. Tá? Então, muito provavelmente, a defesa do dono dessa clínica, ela vai atuar nesse sentido da teoria do domínio do fato, né? Que ele, sim, ele é o responsável e tudo mais, mas que ele provavelmente não, que eles vão alegar que ele não agiu com o dolo específico de praticar aquele crime, porque ele não estava ali atuando no dia a dia da clínica, né? Ele não foi o técnico que atuou com a negligência de apurar ou de aferir o exame que alegou que não havia o vírus do HIV quando havia, né? Então, na verdade, vai caber a defesa dos sócios ou das pessoas que não estavam diretamente ligadas à apuração do exame, provar que eles não estavam diretamente ligados. Mas tem a questão, né, que os sócios em si, eles têm que estar ali cientes de tudo que está acontecendo na clínica, né? Como você mesmo, volto a dizer, né? Você mesmo trouxe uma informação, não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro, são vários processos anteriores de erros. Ele tem o dever de acompanhar, né, essas questões de perto. Então, isso com certeza também será considerado nesse processo. Agora, além das punições da justiça, o laboratório e os seus donos podem sofrer outro tipo de sanção? Nesse caso em específico, a gente está falando da questão processual penal, né? Tem a questão civil, né? Tem a reparação civil, em que as vítimas poderão exercer o seu direito de querer uma reparação civil, né? Com relação aos danos que elas estão tendo. Né? Na verdade, não há reparação civil, não há indenização no mundo que traga a elas qualquer tipo de contrapartida com relação ao dano que elas vão ter para a vida inteira. Né? Esse vírus vai estar no corpo delas a vida inteira, mas elas podem sim recorrer ao direito civil e ingressar com uma ação civil para ter aí o seu uma reparação a nível de danos danos morais, e ter aí uma contrapartida financeira, né? Sim, pode, mas a questão, na verdade, o que vai mais pegar, digamos assim, é a questão processual penal, né? Que é o que a questão processual penal, que é o que vai impactar diretamente a vida dos investigados, ora investigados, que vão se tornar aí réus, provavelmente, nesse processo. De fato, não há reparação alguma que possa resolver esse problema, que possa voltar atrás e trazer a saúde aí desses pacientes, né? Doutora Vanessa, obrigada, muito obrigada pela participação aqui no Boletim com a gente. Eu que agradeço. Até uma próxima.